e nós vamos buscar o jornalista Marcos Coelho, diretamente do Rio de Janeiro, nos estúdios da Super Rádio Tupi. Marcos, vamos falar do Flamengo, tudo bem, meu amigo? Fala Rogério, amigos ligados aqui no Papo de Bola, uma ótima terça-feira para todos ligados no nosso programa, chegando com informações do Flamengo. Daqui a pouco eu vou falar da preparação para o jogo de amanhã com a equipe do Cuiabá, mas antes eu começo o nosso noticiário falando das negociações do Flamengo com o Benfica para tentar a contratação do Everton Cebolinha, jogador de 26 anos, aqui no Brasil se notabilizou defendendo o Grêmio, um dos destaques e campeão da edição de 2017 da Taça Libertadores da América, chegou à seleção brasileira e foi vendido para o Benfica em meados de 2020 por aproximadamente 20 milhões de reais. E aí a primeira coincidência foi um pedido do técnico Jorge Jesus, que tinha na ocasião saído recentemente do Flamengo. Cebolinha virou um desejo rubro-negro de uns meses para cá e eu posso explicar até alguns motivos para isso. Primeiro, a queda de rendimento do Bruno Henrique, um jogador que sempre teve como principal característica a velocidade, mas agora com 31 anos, novo para quase todas as profissões, mas uma idade já que começa a ficar delicada para um atleta que pratica o futebol, principalmente quando se tem na velocidade a principal característica. E também há o consenso dentro do Flamengo que até o momento não foi feita uma reposição à altura após a venda do Michael, principalmente pelo futebol que o Michael estava jogando no segundo semestre de 2021. Vamos aos números. Primeiro, Flamengo e Benfica trabalham na casa dos 15 e 16 milhões de euros. Um parcelamento não está descartado. E o objetivo do Benfica é ter de volta parte do investimento que foi feito na hora que comprou o jogador que atuava no Grêmio. Então fica nessa quantia realmente entre 15 e 16 milhões de reais, talvez 14, vai depender. Uma cláusula daqui, outra dali, uma possível bonificação, mas não foge disso. Cebolinha, que na temporada passada pelo Benfica atuou 47 vezes, 33 como titular e marcou 7 gols. Na Liga Portuguesa, que não é uma das maiores e melhores do futebol europeu, no entanto, é um jogador que, pelo menos enquanto esteve aqui no Brasil, no Grêmio, demonstrou que tem vaga em qualquer equipe. Pode ser, então, o primeiro reforço do Flamengo para esse meio de temporada, Rogério. Pois é, Marcos, eu acho que seria um excelente reforço para o time do Flamengo e a condição de trazê-lo agora seria boa, porque ele basicamente não tem jogado, não tem conseguido atuar no padrão que atuou na época do Grêmio e pode ser a grande oportunidade do Flamengo de reforço. E realmente é a mesma questão que eu falei do Atlético Mineiro, é o Flamengo. Jogadores já rodados, jogadores que têm passado por muitas dificuldades físicas, não conseguem entrar em forma, em função inclusive da sua importância para o elenco. É só se recuperar, eles não têm tempo, se recuperar fisicamente, não tem tempo para entrar numa rotina de treinamento e aí sim ficarem à disposição do treinador. Logo que recupera fisicamente da contusão, eles são colocados à disposição do técnico e aí fica uma situação difícil, porque os jogadores entram fora de forma, o time já não está andando bem, o rendimento passa a não ser bom e as possibilidades de contusão aumentam e muito. Esse é o Papo de Bola, sempre em nome do Mastercard. Vou para o segundo boletim do nosso querido Marcos Coelho com mais Flamengo. Marcos, chega mais, meu querido. Rogério, estou de volta aqui no nosso Papo de Bola, agora sim, para falar do jogo de amanhã diante do Cuiabá, no estádio do Maracanã. Uma procura que até o momento não é tão grande. A última informação dá conta de pouco mais de 25 mil ingressos vendidos
de forma antecipada para esse compromisso que é válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com relação ao time que começou jogando diante do Internacional no último sábado, a derrota do Flamengo por 3-1, o técnico Dorival Júnior ensaiou hoje 4 modificações e quase todas ali do meio para trás. O ataque sem mudanças bruscas, muito pelo contrário, Gabigol e Bruno Henrique novamente atuando juntos. A começar pela lateral esquerda, sai Felipe Luiz e volta o Ayrton Lucas, que vinha sendo titular com Paulo Souza. No meio de campo, são 2 modificações. A primeira, a saída do Arão para a volta do João Gomes, que já há algum tempo não tem sequência, e também a volta do Arrascaeta, que estava com a seleção uruguaia. Ele entra no lugar que foi do Thiago Maia no jogo do último sábado, e aí o Andreas Pereira joga na posição de origem, mais recuado, de frente para os marcadores, por sinal, onde ele se destaca. E na defesa, eu deixei por último até para explicar. Essas 3 mudanças que eu falei agora, elas são por questões técnicas. O técnico Dorival Júnior agora entendeu, teve 2 dias de treinamentos, que os jogadores que vão jogar, eles realmente são superiores aos que vinham atuando, ou pelo menos vivem momentos mais interessantes. Só que o Rodrigo Caio também não joga, e ele vem sendo uma das poucas unanimidades nesse time do Flamengo. A dupla de zaga vai ser formada por Davi Luiz e Pablo. Isso porque o Rodrigo Caio, ele voltou de lesão recentemente, encarou uma sequência árdua de jogos e pela frente o Flamengo tem 2 jogos seguidos com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O primeiro domingo pelo Campeonato Brasileiro e o segundo na quarta-feira, jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, quarta-feira da próxima semana, sem ser amanhã. São 2 jogos que envolvem carga emocional, dispor físico, tático, técnico, então o Rodrigo Caio ele será preservado para essas 2 partidas. E no gol, o Santos voltou a treinar, está reintegrado ao elenco profissional, mas para o jogo de amanhã está mantido Diego Alves. Amanhã eu volto direto do Maracanã, Rogério, por sinal, para trazer os últimos detalhes do Flamengo que enfrenta o Cuiabá tentando a reabilitação. O Flamengo vem de 3 derrotas consecutivas. Aquele abraço, Rogério. Obrigado, Marcos Coelho, com excelentes informações. Os boletins do Marcos são boletins muito completos, trazendo todas as informações do grande Flamengo. Vamos ver como vai ficar a situação do Flamengo agora com a chegada do Dorival Júnior. Dorival, que é um técnico que conhece muito esses jogadores do Flamengo, porque em 2018 já esteve por lá. Esse é o programa Papo de Bola.